Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês do TCE, que vocês me acolhem tão bem. É sempre um prazer, Luiz, que você me chama, né? E a gente vai hoje com a proteção do mestre, com a proteção dos mentores desta casa, né? Vamos, nossos anjos da guarda, vamos falar sobre um assunto, o homem no mundo. Podemos falar, o ser humano no planeta Terra, né? Porque essa frase é antiga, de 1800 e pouco, do Espírito Protetor, que trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está evoluindo, né? Então a gente já sabe que o mundo hoje, aqui antigamente tinha um conceito de mundo, universo, né? O homem achava que era o centro do universo, e hoje a gente já sabe que o nosso planetinha é um planeta humilde, com muita vida, mas é um planeta pequenininho, humilde, né? Nosso Sol é pequenininho, então a gente tem que ser humilde. E aqui a nossa palestra é para como nós nos comportamos, e o modelo de comportamento, que é de Jesus sempre, né? Para que a gente tenha uma vida mais sossegada, mais tranquila. Esse é o objetivo, né? Evolução e paz. Paz interior, né? E que o estudo filosófico da doutrina espírita e a prática da caridade nos traz, né? Então, nós vamos falar da condição pessoal, o que é isso, o que é nós aqui no planeta, o nosso cotidiano, trabalho, lazer, atividades caritativas, visando o engrandecimento pessoal e o nosso aperfeiçoamento. Esse é um roteiro, elevação do pensamento, uma vida normal, e que é isso, né? O ser humano no mundo é uma vida mística, no mosteiro, ou interna contemplação da natureza, ou é uma pessoa que trabalha, estuda, cuida da família, né? Uma consciência limpa, o nosso aspecto pessoal, né? Isso tudo com base nos ensinamentos de Kardec e do Espírito Protetor. Uma perfeição, só se encontra a perfeição na caridade absoluta. Isso é Paulo que nos ensina. E o amor em ação. Então vamos lá. O que a gente tem como elevação do pensamento? Esse sentimento de piedade, que nos faz amar as pessoas, se ficar condoído quando a gente vê a maldade, o sofrimento alheio, a gente fica com aquele coração apertado. É a piedade, né? A gente se é piedoso, a gente não satisfaz com o mal do próximo. Não fica torcendo para que aquilo aconteça, ou aquilo ruim aconteça aqui ou ali. Então a gente já consegue ser piedoso, pensar no bem, né? Não somos perfeitos, mas a gente se policia. Acontece, peraí, calma, vamos ser piedosos, ser caritativos, né? Então, isso que deve elevar, isso que faz? Eleva o pensamento. O que é o nosso pensamento? É energia pura, né? Então, se a gente coloca umas vibrações boas, eleva o pensamento, o que acontece? A gente colhe uma vibração mais serena. Quando a gente está em cólera, a gente sabe que se a gente se olhar, como dizem, né, a gente riria de nós mesmos, né? Pessoas que quebram as coisas, jogam as coisas na parede, acontece, né? Algo, né? Chuta, acontece, a gente perde a cabeça. E aí a gente fica numa situação de rebaixamento do pensamento. Fica lá no chão. E o que acontece nesses momentos? Quem que vem ficar com a gente? Não é quem a gente gosta, não. É quem não gosta da gente. Eles aproveitam para chegar junto. Falam, vou te ajudar aqui. Vamos lá, bota mais lenha na fogueira, joga a gasolina. É assim que a gente gosta. Então, esse sentimento de piedade é o oposto da cólera, o oposto da maldade, né? E aí nós vamos purificando as atitudes, que nem eu disse, né? Purificando, a gente vai purificando. Água purificada, como a gente pega a aguinha fluidificada. O que é isso? É a bondade dos mentores, a bondade dos médiuns, a bondade das pessoas, que transforma a água numa coisa boa, uma coisa com fluido bom. E a gente toma uma coisa boa, que nos faz bem. Então, a purificação das atitudes, como a gente faz materialmente com a água, se traduz no nosso convívio, na nossa vida cotidiana. A gente vai
Tudo isso é um projeto, né? É nosso projeto de vida, né? Estamos preparando um projeto, né? Estamos lá traçando as linhas, a gente vai aprendendo aqui, aprendendo ali, né? Faz mais um cômodo, vai fazendo, vai construindo. É um projeto de vida, que é a reforma íntima. Os hábitos do dia a dia, eles vão refletir em nós. Então, uma pessoa má, né, tem hábitos maldosos, né? E nós que precisamos ter paz no espírito, que a gente procura isso, a gente tem que ter hábitos saudáveis, né? Saudáveis, acordar de manhã, agradecer a Deus, né? Ler um pedacinho do Evangelho, já pensar, olha, hoje eu vou tentar me controlar, vou ser paciente, vou ser tolerante, vou tentar amar o próximo, né? Se alguém querer brigar comigo, eu vou ficar calado, vou ver se alguém consegue. Porque a melhor coisa que quando alguém briga com a gente é você não responder, né? E a gente vai pensando, vai criando um hábito saudável. Cada um tem um método, né? Cada um cria um método, vai estudando, vai se refletindo e criando um método pessoal. E aí o que acontece quando a gente pede ajuda? Hein? A gente evoca o nosso anjo da guarda, pede a Deus, pede a Jesus, a Nossa Senhora, a Dr. Bezerra, pede alguma coisa a um espírito puro, um espírito bom. E o que ele vai analisar? Tudo isso, né? Então, se a gente faz... Primeiro que a gente tem que ter tudo isso aqui já em mente. Eu vou evocar o espírito no momento... Claro que no momento de cólera eu posso me acalmar fazendo uma prece, óbvio, né? Eu lembrar de Deus nesse momento, lembrar de rezar, vai ser ótimo, vai acalmar imediatamente. Mas, se você está evocando alguma coisa para a sua vida, tem que ter uma situação mais calma. Então a gente não pode pedir futilidades, né? Nem ficar pedindo questão mundana, né? Me ajuda no emprego. Pode até pedir, você pede forças para aguentar o patrão, para você tolerar o patrão, para ter paciência, para não xingar, não perder a cabeça com o patrão e ser demitido. Pode, a gente pode. Ou você é dono de uma empresa e vai lá trabalhar de mau humor, de repente manda embora alguém que é importante para você, porque você está de mau humor, não está bem, não gosta. Então a gente tem que ter um equilíbrio. A evocação, que é chamar os nossos amigos espirituais, a gente não vai chamar. Claro que se a gente tiver numa situação ruim, a gente vai evocar, às vezes evoca até coisa ruim, né? Vem até, né? Ele nem sabe o que está fazendo direito. E o que é a germinação dos frutos da caridade e da justiça. Você praticando tudo isso, faz que nós somos o grão de mostarda, né? Lembram que a gente é o grão de mostarda? A gente pode fazer coisas até que Jesus disse maior que ele fez. Então, para chegar no nível desse, a gente tem que começar do início, né? E vai germinando os frutos de caridade, porque a caridade não é só a gente dar esmola, né? Óbvio, vocês sabem, né? Nem dar passe. A caridade consiste em você pensar no bem do próximo. Quando você pensa, faz uma vibração, pensa no positivo para alguém, você já está sendo caridoso. Essa caridade íntima que só o Pai vê, né? Só Ele vê. Ele que vai pesar o que a gente faz. Então, a germinação desses frutos começam com todas essas pequenas atitudes. Por isso que a gente está falando do homem no planeta. Como é que a gente tem que pensar, como é que eles orientam a gente. Falam, olha, vocês façam isso para vocês melhorarem, terem uma vida melhor, uma vida mais sossegada, uma vida com mais paz, alegria. Procurar a felicidade é difícil nesse mundo, mas ela é possível na medida do possível, né? De cada um. Então, a germinação vai crescendo isso dentro de nós e a gente vai se preparando para o mundo de regeneração, né? Que a gente vai herdar como Jesus prometeu. Aos mansos, pacíficos, né? Vai ser dado o futuro do planeta, nossas próximas encarnações. Vamos estar num planeta melhor. Esperamos que a gente reencarnar, já vamos estar no mundo de início de regeneração, e aí a gente pode desfrutar mais. A gente gosta, mas tem que plantar. Nós estamos preparando isso para nós mesmos. Para os espíritas, para os reencarnacionistas, sabem. A gente trabalha para nós mesmos, no fundo, né? Tudo que a gente faz para o planeta ou para nós mesmos, tudo que a gente faz para nós, para o bem e para o próximo, a gente faz para nós mesmos. No fundo é isso.
Não tem hipocrisia, né? A gente é bom porque a gente vai melhorando. Quanto mais bom eu sou, mais bem eu faço, mais serei abençoado no futuro, né? Por isso que a bênção é isso, né? Somos abençoados, né? Então, pensamentos e atitudes. Agora vamos em Mateus 15 e 20 da Bíblia. Escutar e compreender, bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então aqui Jesus, através de Mateus, está falando daquele momento em que ele entra na casa e pergunta: por que o senhor não lavou a mão? Não vai lá. Ele falava assim, tudo cochichando com o outro, né? Ele não lavou a mão, né? Ele é impuro, porque era um costume judaico de lavar a mão antes. Não era por questão de higiene, era porque era costume religioso, né? A gente sabe hoje que lavar a mão antes de comer é higiênico, né? Mas não é uma questão de, se você não lavar, você não vai ser impuro, né? Se você tiver com a mão limpa, não é obrigatório você entrar no lugar, fazer aquele ritual de lavar a mão, fazer assim, só para dizer que lavou, né? Então, é isso que Jesus quer. Ele fala para a gente não ser exterior, né? Fazer as coisas exteriores, porque não é o que importa. É o que você está falando, o que você está pensando que importa. O que a pessoa lavou a mão e senta na mesa e começa um a falar mal do outro. Como é que a gente vai assassinar o rei? Como é que a gente vai roubar não sei quem? Não, né? Então, óbvio que hoje a gente entende muito bem isso. A humanidade já passou por momentos bem trevosos, né? Em que as pessoas saíram com uma arma, todo mundo saía armado, porque podia matar, né? A qualquer momento podia um matar o outro, né? Era esse mundo que a gente vivia, né? As guerras, as escravidões, né? As pessoas invadiam o outro só para roubar, para tomar tudo que o outro país tinha, o povo tinha, só por egoísmo e por orgulho, para aumentar a riqueza, e matava-se como se fosse uma coisa, né? Mas Deus é bom, né? Porque mata a carne, não mata o espírito. Então, a gente até essas guerras ajudam a evoluir mais rápido, né? Muita gente vai, desencarna, e alguns já são agora triados, né? Então, Mateus, Jesus, falou para nós, então a gente sempre lê isso aqui, é importante, porque tudo que a gente está falando está contido nisso. Tudo que a gente fala, homem no mundo é isso. Não fazer tudo que o coração bom faria e nada de mal. Que ele até dá alguns exemplos aqui. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu falo coisas boas, mas eu penso coisas boas, porque falar também não adianta, né? Os tribunos, os políticos falam muita coisa bonita, mas às vezes não agem de acordo, né? Fala, mas não pensa. Então, por isso que Jesus, Senhor e o Senhor do Universo sabem que o que importa é o pensamento, as nossas atitudes mentais e interiores. Eu estou enganando todo mundo. Estou enganando todo mundo, né? Sou esperto, Mas, na verdade, Deus não é enganado. E tudo que a gente faz, vocês sabem, né? Fica gravado lá no perispírito. Tudo. Então, alguns delegados de Deus, quando a gente desencarna, vai lá para a consciência. Vamos ler a consciência dele. Não é eles que estão julgando. É a gente que se julga. Toca lá, liga lá o plug, passa o filme da consciência da pessoa, aí a pessoa vê o que ela fez. É assim que se faz, né? E ela fala, não consegue ficar naquele plano vibracional. Ela vai para onde ela tem aquela vibração, né? Se ela é muito má, está gravado ali. Tudo fica gravado. Tudo que a gente foi está lá gravado. Porque a gente tem a literatura espírita explica isso, né? A gente já viu muito isso. Vida normal. O que é uma vida normal, então? Então, é a nossa de espiritualização, seguindo o Evangelho sem deturpações. Então, não vamos entrar em misticismos, em coisas assim que falam, né? Para ganhar tal coisa, para fazer tal coisa, que Deus quer que a gente lave a mão, que a gente reze 50 vezes de um jeito, 50 de outro, sentado de pé. Não tem nada disso, né? O Jesus não fez nada disso, né? E ele só, pelo pensamento, ele curava, né? Ele impunha as mãos,
mas só de tocar nele ou dele pensar já estava todo mundo curado. Ele, quando ele queria, porque ele tinha um pensamento elevado. E ele explicou para a gente, né? Não tenho imagens, não tenho nada, o que importa é a gente ser bom e fazer o bem. Só que a gente, claro, que a gente está evoluindo, né? A gente está evoluindo, nós todos somos objeto de uma sociedade, a gente está no meio social. Aí por isso que o homem no mundo, também a gente não vai criticar tudo, né? Vou até confessar um negócio para vocês. Eu fui agora com a minha esposa lá na Basílica de São Pedro. Aí a gente ouviu uma missa atrás de onde o Papa é ungido. Foi diferente, ela é católica, ela gosta, né? Foi legal a missa, assim, num lugar bonito, cheio todo ornamentado, mas ela queria ouvir a missa. Eu fiquei feliz também, ouvir a missa ali naquele lugar. Falei, nossa, que experiência boa, né? Todo mundo lá vendo, lá passeando, um monte de turista só passeando, olhando as estátuas de Papa, não sei o quê, a gente foi ouvir uma missa. Ela foi lá e adorou a missa. Então, acontece, a gente fez turismo, mas com um pensamento bom, né? Então, é isso que eu estou dizendo, essa espiritualização, e a gente sabe que muita coisa foi assim, deturpada, né? O poder político impregnou a religião e usou a religião para dominar as massas, que hoje ainda acontece isso hoje. Então, é uma manipulação que a gente tem que ter consciência para não cair. Então, sejamos os cristãos, assim, que querem purificar os seus pensamentos, né? Que querem fazer o bem por fazer o bem, quer ajudar o próximo, quer seguir os ensinos de Jesus, sem a gente precisar, né, demonstrar isso em público, fazer, como ele falou, não adianta ficar rezando na praça pública, gritando, né? Eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, porque isso é só a pessoa só está chamando a atenção, ela não está falando daquilo, ela quer ser vista, né? Ela não quer fazer caridade. Então, a vida em relação à sociedade, segundo os nossos costumes, isso que eu acabei de falar. Tem costumes, os católicos gostam de ir na missa, ir lá ver o Papa todo paramentado, é uma coisa, um costume. O espírita não gosta de viver aqui, ver as materializações, o espírita gosta disso, de ver a palestra, às vezes com o médium dando a mensagem, a gente gosta, né? A gente faz bem para a gente, né? Que vem a palestra. Então, cada costume, cada tempo tem o seu modo de viver, né? Então, o que o Kardec fala para nós vivam de acordo com as coisas que vocês estão acostumados, né? Não tem por que você mudar completamente, virar santo, só porque agora leu o Livro dos Espíritos. Eu li o Livro dos Espíritos e virei santo. Virei um espírita fanático. Não, a gente tem que ter comedimento, porque nós temos que ir bem devagarzinho, a gente tem que assimilar os ensinamentos, ler muito, estudar muito, né? Então, às vezes a gente vai nossa família, tem alguns costumes, que eu te falei, eu fui lá na missa, não tem problema, a gente faz a prece, né? Do mesmo modo, a gente acredita em Deus, né? Então, a exortação da prece constante, como eu falei para vocês, é diferente de uma vida mística, né? Então, tem os nossos, claro que tem os monges, os padres, né, os expositores espíritas, cada um tem lá, né? A gente tem que tentar ter uma vida digna, né? Não pode, a pessoa vai dar uma palestra espírita, mas ser um assassino, né? Não tem sentido, né? Ou ser um usurpador. Acontece. Tem histórias, mesmo no espiritismo, de várias pessoas que são obsediadas, dirigentes espíritas, e fazem coisas abomináveis. A gente tem que ficar sempre... Vou falar aqui. Jesus falou, né? Lá no Monte das Oliveiras, o que aconteceu? Não ficaram 1 hora acordado com ele. Não conseguiram ficar 1 hora acordado com ele. Os 3 apóstolos. Agora vou falar. Agora deu um branco aqui na minha cabeça. Quem eram os 3? Ele falou, vocês, né? Vigiai e orai. Imagina se Jesus para os apóstolos, chamando a atenção, imagina nós. A gente se a gente consegue orar por 10 minutos todo dia, já né? Quanto que a gente ora por dia? Ninguém faz, né? Faz a prece da manhã, que é rápido, faz a prece da noite, faz o evangelho no lar, que é uma vez por semana, vem no centro espírita, tá, tudo bem, mas mas não é uma vida assim de prece, a gente, para for ver, a gente não reza muito,
Não reza muito. Agora, também é diferente da pessoa ficar rezando o dia inteiro. É isso que ele falou. Nem 8, nem 80. A gente tem que ter uma vida normal, de relação. Então, os momentos que a gente deve orar, os momentos que estamos aflitos, nos momentos que a gente está feliz, é para agradecer, no momento que está aflito, para pedir ajuda. Então, a gente tem sempre que trabalhar isso em nós. E olha, todo mundo tem dificuldade de orar quando está em aflição, não está? Aflição é mais fácil, mas quando está feliz, ninguém lembra de orar. Já viu? Estou feliz, meu filho passou na faculdade, legal, você é o máximo. Ninguém lembra, Deus, obrigado por ter ajudado ele, na hora da prova ter, né, não ter dado branco, que nem agora deu branco no expositor de lembrar os apóstolos, né? Ele está lutando para melhorar. A prece, então, é um meio de proteção também. Ela nos protege muito. É um dos meios mais eficazes que nós temos de proteção na nossa vida espiritual e mesmo na vida material. A gente precisa, a prece traz boas coisas, né? Traz boas coisas. A gente pede paciência, tolerância, né? Que aquele empreendimento a gente tenha sucesso, mas não porque eles vão ajudar a gente a ter sucesso, porque a gente pede que eles nos ajudem a tomar as boas decisões, nossas decisões, não deles. Não é assim, meu anjo da guarda, São João, me ajuda aqui, faz dar tudo certo aqui, a minha obra não tem problema, tá? Vou construir uma casa, não tem problema com o pedreiro, com ninguém, e aí dá tudo certo. Né? Foi São João? Não, foi a gente que trabalhou, contratou um engenheiro bom, um pedreiro bom, né? Ficou atento, só que quem tomou essas decisões fomos nós, não foi ele. Isso que a gente tem em mente. Agora eu acho que é o que eu vou falar. Então Jesus o alerta. É o que eu estava falando agora. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro. Então, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Pai da igreja, Pedro, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Afastando-se de mais uma vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Mateus 26, 40, 42, Bíblia. Ninguém vai falar, ninguém questiona, né? É um tabu até falar. Mas Jesus, nesse momento, fala, puxa, será que eu vou ter que ser sacrificado? Vou ter que passar aquele silício todo, aquele sofrimento todo? Ele sabia. Será que os homens não vão se arrepender? Será que o Pai não vai dar uma luz para eles, dar uma intervenção e quer que eu vá realmente para aquilo tudo? Que foi uma carnificina, né? O que fizeram com ele, né? Foi uma carnificina, né? Então, nem hoje em dia a gente não vê uma tortura, 3 dias de tortura, praticamente, né? Sendo torturado e crucificado vivo, pregado na cruz, gente. Então, é uma morte já difícil, morre por asfixia, né? Daqui aquele soldado ajudou ele, ele morreu mais rápido que furou ele, né? Mas falou que o soldado, quando sentiu o sangue de Jesus, se converteu, né? Sentiu um negócio diferente. São tudo coisas assim místicas. A igreja também cria algumas coisas místicas para criar uma aura de sobrenatural. Mas o nosso mestre foi lá, gente. Ele em carne viva, em carne e osso. Não era um espírito, não era assim que alguns falaram, né, fluídico. Não, ele era carne e osso, encarnou aqui, passou por tudo isso e sabia. E nesse momento ele fala, Pai, tá bom, seja feita a sua vontade. Então, quando a gente olhar nossas vidas e tiver em dificuldades, imagina, pedimos a Deus que nos ajude a superar aquele problema, mas se for para a gente passar aquela provação, que a gente então peça a bênção dele e nos ajude a ultrapassar aquele momento difícil, e que a gente tem sempre. Mas perto do que Jesus passou, não é nada, né? A gente não tem esse tipo de... Alguns apóstolos também passaram por grandes provações, né? Só São João que conseguiu, que foi o único que morreu de morte comum. Todos morreram de morte matada, os demais, né? Trucidados, inclusive. Então, é isso. Então, nós temos que ser humildes. A gente no mundo, vamos lutar, não vamos reclamar muito. Também é difícil, a gente reclama, mas vamos pensar no que eles passaram, no que aconteceu com o Mestre, com os apóstolos, com os mártires da igreja.
Lá no Coliseu, os animais comiam vivo aqueles apóstolos, né, os primeiros cristãos, e eles acreditavam piamente, né, no Mestre. Então, eles se doavam, porque eles sabiam o quê? Que o Espírito é imortal, né? E o que vale é a vida do lado do Mestre. Então, a gente hoje tem todo esse conhecimento acumulado, tem uma vida material melhor, tem celular, internet, estamos indo para a Lua. Então, a gente já evoluiu tanto, e a gente olhamos para trás, para a história, e a gente pode ver que nossa vida, nas nossas tribulações, são muito menores do que seriam naquela época, né? Muito, e alguns de nós devem, com certeza, ter passado grandes aperrengues também na vida já. Então a gente foi aprendendo, a gente hoje está mais calmo, né? Nós estamos todo mundo ouvindo uma palestra, falando de Jesus, a gente consegue ver, olhar com calma, né? E esses sacrifícios, então, gente, que eu estou falando para vocês, é para a gente ser sacrificado assim que... É para a gente se sacrificar como Jesus? Não, não é isso que ele pede para a gente. A gente tem esse aprendizado todo, do passado e o da nossa própria vida. Nós temos os nossos espíritos protetores e eles pedem para a gente o quê que eles pedem só para a gente? Sacrificar as frivolidades e sacrificar as necessidades, quando a gente precisa, e as frivolidades, com sentimento de pureza. O que seria isso? A gente pode ir para uma noite, passar uma noite no hospital com uma pessoa que precisa, que não seja às vezes parente nosso, seja um amigo. É uma coisa assim, a gente está sacrificando o nosso conforto, né? É uma necessidade. E frivolidade, gente, o que é ser frívolo? É uma pessoa sem, não está com nada com aí, né? É muito assim, vazia, né? Então, nem sei, vocês cada um sabem, nem sei mais o que é uma pessoa frívola assim, não tem mais. Faz tanto tempo que eu não vejo isso, essas frivolidades, não sei. Já fui da vida, mas ultimamente a gente não vê, porque o mundo está tão difícil, né? Nem mais tem lugar para as pessoas ser frívolas, né? Ser assim, muito bobinhas, né? Não tem mais isso, né? Mas tudo isso a gente faz com santificação e com mérito. Por isso a gente vai ser santificado, quer dizer, não temos, entre aspas, né? Essa santificação, o que é? É uma nossa elevação pessoal. Vai tudo sendo computado lá na nossa contabilidade divina. Tudo que a gente faz tem um livro lá, que nem livro de contador. Entrada e saída, crédito e débito, crédito e débito. Então, tudo que a gente faz é crédito ou débito, crédito ou débito. Aí tem a contabilidade, que é quando a gente desencarna, pega o livro da vida, abre o livro e vê se eu estou positivo ou negativo. É simples, é também uma regra matemática, é mais e menos. Quem é que faz essas ponderações? É as leis de Deus. Então, tem as leis de Deus, perfeitas, imutáveis, e aí adequa. Como é que você foi na sua vida? Então, pega as leis. Você foi uma pessoa justa, benevolente, né? Lei de justiça, amor e igualdade, né? Amor de caridade, a lei de caridade, que a gente vai falar agora. Então, o principal peso nessa balança, o principal peso que vale muito, é a caridade. Então, chega lá naquela contabilidade e fala, não, você foi caridoso. Tem um livro, né, o filme do Nosso Lar, o André Luiz, só ajudou uma pessoa, é o que está no filme, no livro, né? E aquela pessoa orando por ele tinha um peso enorme, que aliviou muito o sofrimento dele no umbral. E quando ele viu, era uma pessoa, que ele atendeu mais ou menos assim no consultório médico dele, foi de graça, nem foi muito assim... nem foi assim um atendimento VIP, não, ele atendeu contrariado, e mesmo isso, porque ele ajudou tanto aquela pessoa, e ela orava tanto por ele, uma pessoa. Então, tem os exemplos que a gente vai vendo. Então, ela se sentiu ajudada, por isso que... Sim, mas ele ajudou efetivamente. Não, ele ajudou efetivamente. Atendeu ela? E deu o remédio, ela ficou boa. Porque era um médico importante, ela se sentiu assim, o médico importante me atendeu, né? Mesmo assim ele me atendeu. Então, ela valorizou muito isso dele, né? Então, veja como é a contabilidade divina, não dá para a gente, imagina se a gente fizer então de bom grado as coisas, quanto que não vale, nem Jesus disse, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, essa contabilidade é importante, por isso que é o homem no mundo, e a gente tem consciência do que é isso que conta. Olha só.
Então a gente tem que ver, pô, vamos ser bonzinho, né? Isso é bom para nós mesmos, gente, né? Vamos melhorar, né? Vamos aguentar nossas famílias, nossos filhos, vamos ter força, vamos, né? Vamos lá, vamos aguentar a nossa vida cotidiana, esse planeta do jeito que está, tem que aguentar. A gente não pode ficar desesperado. Tem que aguentar o planeta. Pior, vamos falar do planeta. Como é que o planeta está hoje? Ele não tem paz um minuto, né? Não um segundo a gente não tem mais paz. Todo dia é o 7º selo do Apocalipse. Toda hora eu venho o Divaldo falando, o doutor Bezerra falou que ainda vai piorar um pouquinho mais ainda. Né? Então, eu só acho que isso que eu estou falando. Gente, se a gente tiver se santificar só de estar nesse momento terráqueo, se santificar, falar, graças a Deus estou aqui. Por quê? Porque as nossas vibrações, as nossas preces ajudam muito o planeta, ajudam a psicosfera, ajudam o nosso próximo. É o que equilibra, porque o bem tem muito mais força que o mal. Então, é isso que o amor cobra a multidão de pecados. É tudo contabilidade. Jesus falou de forma filosófica, de forma poética, mas é isso. O amor tem muito mais força. Sintonia com o plano superior da espiritualidade. Então, eu me lembrei agora do filme, quem não viu o filme Monstros? Aí tinha lá, eles faziam, é interessante, eles faziam medo, davam medo nas crianças. Então, para ter energia. Aí quando descobriram que o riso dava muito mais energia, bastava um sorrisinho da criança, valia por 500 sustos. Então é isso, o amor, o bem é isso. Tem umas coisinhas que eles fazem que... E o que é isso? Inspiração divina, é a arte... Hã? Também tem esse. Mas o monstro também, tem o número 1. É a arte trabalhando para o bem do próximo, não é a arte degenerativa. Que a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que saber separar uma boa arte, que nem Kardec disse, uma arte que eleva o pensamento, que leva as pessoas a pensar no bem, e aquela arte que leva você à depravação, às coisas negativas. Apesar que todo mundo gosta de um filme de ação, né? Mas tem filmes de ação que são demais, né? Filme de terror. Eu não consigo mais ver vídeo de terror. Quando eu era criança eu gostava. Meus filhos adoram. Não sei, ficar vendo fantasma, monstro, né? A gente sabe que ainda vê aqueles espíritos feios, né? Falei, tá louco, meu. Ficar vendo, pagar para ver espírito feio, ver susto. Mas isso tudo leva as pessoas a uma sintonia negativa, né? Você não fica com... Não está ali vendo um filme legal, que nem o do Evangelho Nosso Lar. Nossa, filme maravilhoso, né? Então, é essa diferença que a gente... Isso que eu poderia falar que é uma frivolidade. Eu ir ver um filme bobo, que só fala de violência, fala de maldade, é uma frivolidade. A gente pode sacrificar isso, não pode? Mas é igual você está mostrando ali, né? Às vezes as pessoas olham muito mais para o sofrimento de Jesus do que pelos ensinamentos de Jesus. Sim. Né? Claro. Então, a mensagem de Jesus parece que as pessoas esqueceram e fica no sofrimento, é porque ele sofreu por isso, porque sofreu, olha o sofrimento dele, perto do nosso sofrimento, sim. Não é nada. Não, Jesus já sabia que ia passar por tudo isso, né? Exatamente. Ele passou porque ele realmente ia deixar essa mensagem. Mas a grande mensagem do Mestre é o ensinamento que nós não aprendemos até hoje. Sim. Amar a nós e ao próximo, né? E a gente vai mais ainda. Ele mostrou para nós que a gente era espírito, nós éramos todos espíritos, quando ele ficou 40 dias andando desencarnado e apenas com a matéria fluídica dele materializada. Aí sim, ele não era em carne e osso, ele estava ali materializado. E ele ficou 40 dias, as pessoas até hoje não acreditam que isso é um espírito. Jesus ficou dando exemplo, uma coisa palpável. Claro que os ensinamentos dele, a gente sempre lembra do sofrimento, porque foi tão marcante. Um dos filmes que mais me marcou na vida foi ver Paixão de Cristo. Eu fiquei muito marcado. Eu vi o sofrimento de Jesus, é uma coisa que toca qualquer um. Porque ele não merecia, né? A gente sabe. Ele veio para nos ensinar, não veio para se sacrificar por nós. Assim, meu sangue vai libertar vocês. Ele veio porque a maldade do homem é fazer fez com ele aquilo. Eu penso no Cristo assim, se Cristo, com todo o poder que ele tinha, né,
ele poderia se materializar aqui, materializar Sim, em outro lugar. sim. E ele aceitou passar por aqui. Sim. Né? Ele aceitou passar por aqui. Se ele não quisesse, ele não teria passado. Então ele passou porque isso tinha trazido uma mensagem, né? O homem, né? Ainda inconsciente de tudo que estava fazendo. Mas ele trouxe um momento importante para a humanidade, né? Nós saímos do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas. Foi nesse momento que a gente deu um salto. Antes o mundo era primitivo antes, né? Assim, antes da mensagem de Jesus de amor, Deus era o quê? Deus era vingativo. Deus não era conhecido como Deus de amor. Então o homem matava por matar, a única coisa que ele tinha eram os sentidos da vida, achava que os deuses protegiam ele para guerrear contra o outro, e Jesus falou, não, nesse momento eu acredito que o planeta mudou de sintonia de planeta primitivo para expiação e provas, que é um marco tão importante para nós no mundo, a vinda do nosso governador, do nosso Criador ao planeta, que não deveria, foi um momento marcante, mudou tudo, né? Os 1000 anos antes que eles antecederam a vinda dele, que vem Sócrates, Platão, Buda antes, todo mundo preparando, e ele vem e encarna e o mundo se transforma. Há um momento de transformação muito grande, até hoje, né? E agora, estamos aí, depois de 2000 anos, que não é muito também, 2, 3 mil anos, estamos indo para o planeta de regeneração. Então a gente ficou milhões de anos lá para chegar até aquele momento, né? Evoluindo devagarzinho. São as 4 extinções do planeta em massa, né, que tivemos. E agora estão falando que o homem vai fazer a 5ª, né? Vamos matar nós mesmos, mas eu acho que eu não creio. Então, tudo veio programado para o mestre vir, falou que nesse momento, né, escolheu o povo judeu, que é um povo sectário, para ver se eles aprendiam, deu uma chance para eles, né? E aí a gente está vendo hoje tudo isso. Né? A gente está lutando. Então a gente precisa olhar para tudo isso, para a humanidade. O senhor está certo, a gente sempre fala do sofrimento de Jesus. É que o sofrimento dele materializa os ensinamentos. Porque ele, como o senhor disse, ele pediu para o pai, será pai? Era o pai que não dependia dele não, foi o pai que disse, você vai lá naquele mundinho que você criou, você trate de cuidar dos meus filhos, porque eles estão muito perdidos, tá? Muito bagunçado, você tem que ir lá, para dar um choque neles. Não, deu um choque, né? Deu um choque, sim. Como não? A gente está estudando hoje. A pessoa, se a gente não tivesse vindo Jesus, como é que seria hoje a humanidade? Não sei. Acho que a gente já tinha soltado bomba nuclear, já tinha destruído o planeta há muito tempo. Mas se acontecido da forma como aconteceu, essa morte trágica, esse sofrimento todo, talvez não tivesse significado hoje, né? A gente nem ia lembrar. Né? Ia ser mais um. A ideia da morte, ele sabia que ia ser assim. É porque Ele sabia que Judas ia trair. Judas foi um instrumento. Gente, e o terremoto que teve na hora que o espírito dele se libertou? Exatamente. Que isso? Que caiu de metade de, acho que não sei se era Jerusalém que ele foi crucificado, né? Teve um terremoto lá, gente. Trovão, terremoto, caiu tudo. Os caras falaram, que isso? Se não tivesse acontecido da forma como aconteceu, a gente não teria aprendido nada, nem lembraria, ele não teria Mas, 2000 anos de existência nas nossas vidas. Então, progresso planetário e pessoal. Evolução. Consciência limpa, contato constante com os espíritos de natureza diversa. Não adianta, a gente sempre vai ter esse contato. Não adianta, eu sou puro, sou bonzinho. Não, eles vêm porque eles estão pululando em nossa volta. Conduta sob análise dos encarnados e desencarnados de nossos ciclos de relação. Então, tudo que a gente faz está sendo observado. Muito observado. E quando a gente faz coisa ruim, aqueles que observam, tá vendo? Tá vendo como ele não é bom? Fala para o outro. Aí, entendeu? Ficam fazendo, infernizando mais nossa vida ainda. Sintonia e simpatia. Então, vai ter espírito bom ou espírito ruim? Vai ter gente boa ou gente ruim do nosso lado? A gente anda com maloqueiro ou anda com pessoas do bem, que querem fazer o bem, voluntários do bem? Escolhe, né? Então, é isso. No mundo espiritual, a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Evitarmos choques por atos menos felizes. Então, como eu disse, a cólera desenfreada, que a gente pode ter, a gente já teve acessos de cólera, mas vamos tentar no futuro
tentar cada vez mais controlar isso, né? Porque a gente tem essa consciência. São momentos em que a gente vai criando em nós, com a nossa maturidade, a gente vai se acalmando. Nossos jovens fazem loucuras, né? A gente vê nossos filhos ficam sem dormir às vezes, né? Fala, nossa senhora, mas nós, como não era jovem, também já fizemos. Então, a gente sabe, a gente vai amadurecendo e sabe que eles vão amadurecer também. Só que agora a gente está amadurecendo como um todo. Então, esses ensinamentos, a gente está cada vez mais depurando eles, né? A gente queria tanto que o mestre, eles prometem que o mestre viesse de novo, né? Mas ainda não estão preparados. Porque se ele vier hoje, o que ele vai fazer? Né? Vai lá na ONU, vai materializar na ONU. Eu falo, eu sou o governador planetário, vim aqui agora, a mando de Deus, por ordem do Pai Supremo, Senhor do Universo, determinar que vocês parem de brigar. Vai adiantar? Será que vão acreditar? Né? Vão tentar matar. Será que é verdadeiro? Dá um tiro para ver se ele morre. Né? Os seguranças já vão invadir lá. Primeiro que os seguranças já vão entrar armados, já vão... Que é isso daí? Né? Então, a gente tem que ter paciência. Como é que vai ser isso? É devagar. Ventura no trabalho ao próximo. Então, todos nós aqui espíritas que trabalhamos no centro espírita, vemos no centro espírita, fazemos caridade material, fazemos caridade moral, é isso aqui. Temos uma ventura, é uma pedra muito pesada que a gente vai botar na nossa contabilidade divina. Aí vai ter a balancinha, tem aquela pedrona lá, pesada, é um peso gigante, entendeu? Pode ser um peso de ouro também, o pessoal gosta, né? Por que não? Os mundos superiores são bonitos, né? Lá é tudo bonito, né? O homem velho, então a gente luta para nos afastarmos dele. É o momento em que eu era ignorante das coisas espirituais, pode ser dessa vida ou de outras, e que no momento em que eu desperto para as coisas celestiais, o livro dos Espíritos, as leis divinas, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia... Cada um pode, né? Pode ler de maneira bondosa as coisas, né? Então, esse homem velho apaga e a gente está indo para o novo homem. O aspecto pessoal. Então, vestimenta simples e costumeira. A gente não precisa vestir nem de púrpura, nem de linho, mas também não de trapos. É a vida normal. O que nós devemos fazer da vida, né? Não, e Jesus nunca deixou, veja, ele não foi lá na boda de núpcias, ele não deu vinho para todo mundo, ele não estava numa festa. Jesus, ele criticou a festa? Não, ele até ajudou na festa, né? Ele, quando foi se despedir dos apóstolos, ele não fez uma ceia, uma festa de despedida. Então, ele não fala para a gente não festejem, não vão em festas, não vão no teatro, não vão no show, não. A gente vai lá comedido, né? Podemos fazer as coisas da vida, tudo que a gente gosta. Gosta de show de rock? Vai no show de rock. Gosta de música sertaneja? Vai no show de música sertaneja, né? Quer ouvir música sacra? Vai na igreja ouvir música sacra, qual o problema, né? Cantos gregorianos é tão bonito, né? Sempre viveu como os homens de sua época. Jesus vivia naturalmente, ele era um marceneiro, vivia naturalmente entre eles e nunca, né, viveu normalmente. Só que ele tinha uma missão. A missão dele era pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Mas não, nem no momento em que ele começou a pregar a palavra de Deus, ele mudou a vestimenta dele. Agora eu vou andar vestido diferente, eu vou botar terno e gravata, porque eu vou falar em nome de Deus. Não, ele continuou normal, como a gente deve continuar também nas nossas vidas. A gente não tem que fazer nada místico, né? Nada diferente. Sempre reportou seus atos ao Criador. Jesus sempre ia, orava, fazia lá, à noite ele sumia, ficava lá orando, né? O que ele fazia? Ele orava. Empreendimentos, a gente tem que, como eu disse, fazer uma rogativa a Deus para nossas coisas, darem certo, agradecer no início e fim das nossas obras, a ajuda do Pai, qualquer obra que seja. Então, tudo que eu já falei. Aí não precisa se vestir que nem um urubu, né? Eu sou uma pessoa séria, né? Fica todo sério, cara feia. Não é isso que vai fazer uma pessoa ser séria, ou melhor. Prática da caridade leva à perfeição. A caridade, como empreendê-la? Pensamento, pequenos gestos, doação do que temos de disponível.
Aí ele fala lá, Jesus olha assim para a viúva do gasofilaço, ele leu lá, sabia da vida dela e não era de fofoca. Ele viu a vida dela, porque ele tinha poder para saber isso, né? E falou, tá vendo, ela está dando tudo que ela tem. Façam igual, ela não podia nem dar aquilo, ela está dando de coração. Então a gente dá escondido, ninguém viu. Jesus pegou e trouxe o exemplo, mas não é para a gente revelar nossas caridades. Então, mão esquerda, não saber que a mão direita faz. Então, e esse contato com os semelhantes, que é o nosso contato social, que às vezes a gente fica chateado de ter que conviver com pessoas barulhentas e tal. A gente tem que conviver, tem que ter paciência, né? Conviver com um vizinho barulhento, conviver com gente que briga, conviver com gente que não pensa mal dos outros. A gente tem que fazer caridade, tem que também... Tem pessoas que têm que conviver com as pessoas, com os loucos na rua, né? A pessoa às vezes mora um monte de louco na frente da casa dele. Não é que esse é um momento, é um momento de privação, mas é um momento de sacrifício que aí não vai mudar. Se a pessoa tiver condições, muda de lugar, mas se não tem condições, tem que fazer o quê? Tem que orar, pedir forças para passar por aquele momento. Então, um exemplo que me veio agora na cabeça. Então, esse contato com os semelhantes, o que é o semelhante? É a gente, homem, o ser humano, né? Os homens entre si, as mulheres, os homens, as pessoas em geral, têm que conviver, têm que se aguentar, se suportar, porque a gente evolui em sociedade. E aí Paulo, evangelista, mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Coríntios 13, 2. Gente, ele falou, você pode até pegar uma montanha e tirar do lugar, mas não sou caridoso. Então, pode ser que tem civilizações no universo que são muito evoluídas, que a gente vê aí relatos de nave espacial, vai e volta, né? Só que, de repente, eles não têm caridade. Eles não têm ainda tanta evolução. Né? Que a gente fala de abdução, faz isso, faz aquilo, experiências. Então, e Paulo deu o exemplo, ele falou, ó, tenham caridade, é o que importa. É o que importa. É o que vai pesar mesmo na hora lá na contabilidade, a hora que a gente desencarnar, que tem uma fatalidade, ninguém sabe o dia e hora, mas vai acontecer com todo mundo. Não vão descobrir nada que faça a pessoa ficar eternamente viva, né? Porque essa renovação celular é constante, pode ser retardada, mas é constante. E na nova vida, a gente vai ter... O que a gente vai ter numa próxima vida? O que a gente colheu agora, que a gente plantou. Então é uma coisa que a gente tem que saber que é assim que funciona. É assim que funciona. É um negócio, é uma lei de progresso. É uma lei evolutiva, a lei do progresso. É a lei de reencarnação, né? A lei de reprodução. A gente tem que procriar para os outros espíritos virem reencarnar e dar oportunidade para a gente. Amor em ação. Então, os silícios pessoais, que é aquele negócio da pessoa botar coisa para machucar, o silício é o negócio que bota na perna, que fica apertando até sangrar, que alguns católicos fazem, ou se automutilar, autoflagelar em público, é um silício. Não é assim que Deus quer que a gente seja bom, né? Já falei isso. Pessoas com bom humor. Isso que eu acho que é importante, né? O que ele traz o homem no mundo, traz a mensagem, que ele seja bem-humorado. É difícil? Mas se a gente tem fé e sabe que a gente vai crescer espiritualmente, a gente vai levando, né? Mas isso aí não está ligado, esse bom humor, essa alegria, não está ligado com aquilo que Jesus falou, assim, conheça-te a ti mesmo. Sim. Porque você só pode ser alegre, você só pode ser feliz se você se conhecer, você só pode ser caridoso se você é caridoso com você. O senhor tocou no ponto importante, a autocaridade é mais importante que tudo. Saber se perdoar. O auto-perdão. O auto-perdão, ia falar até. O auto-perdão é a coisa mais importante. Não adianta eu ser bom com o outro se eu não me aceito, se eu mesmo não me perdoo. Não dá para ser bom. Não dá, porque eu sou rancoroso, eu sou amargo, né? Eu sou ruim, sou triste, né? Aí eu vou fazer caridade, até passa com as coisas ruins para os outros, né? Não passa porque o outro não recebe, só se merecer, né? Mas a gente tem que ter boas vibrações, né?
Já tem os livros espíritos que falam, quem faz aqueles pensamentos do mal, é tudo vigoroso, viscoso. Os pensamentos do bem são fluídicos, coloridos, que nem a água fica, se você fizer gritar, fazer um palavrão perto da água, a água fica toda bagunçada. Se você faz prece, a água fica toda perfeita. É experiência, né? Não prejudicar o próximo, não agir de forma a ruborizar os demais. Então não seja um motivo de escândalo. Isso atrapalha a vida dos outros, né? Então, tentar ser jovial. É bonitinho esse negócio, né? Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,7,8, Bíblia. Então, tem até hoje, eu até uso isso como slogan, né, para as coisas, né? Mas, na verdade, Deus é amor, né? O amor é uma força universal, a força mais potente que rege o universo, né? É o amor de Deus, a sua harmonia, que criou todo o universo e a gente está aurindo ele, né? Porque ele é bondoso, ele é misericordioso. Ele criou a gente imortal. Ah, mas eu vou para a guerra, as pessoas morrem na guerra, mas é uma lei também de evolução, né? A pessoa, cada um sabe, como eu disse, na contabilidade divina, cada um tem lá suas contas a pagar, né? Então, Deus não criou isso. Ele falou, vai lá, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, que eu sou bom. Eu deixo vocês fazerem o que vocês querem. Vocês são imortais. Só que se vocês fizerem muita coisa errada, vocês vão sofrer, vocês vão ficar atrasados, vão ter dor, vão ter isso, vão ter aquilo, vão ficar chateados, né? Vão ficar impacientes, vão ter uma vida de sofrimento. Se vocês forem melhores, seguirem minhas leis, vocês vão mais rápido evoluir e vão conhecer os mundos ditosos, né? E ninguém nem tem notícia como é que são mesmo esses mundos ditosos, né? Nem tem espírito para contar, porque eles não conseguem nem chegar aqui ainda, de tão elevado que são esses mundos. Só Jesus, né? Mas Jesus não veio falar de mundo elevado, ele veio falar para a gente ter amor. Né? Não falou, não tinha. Imagina se ele ia falar naquela época, vocês vão evoluir para planetas celestes, né? Ninguém ia entender nada, né? Então, conclusão: tudo o que dissemos é recomendado, desculpe a falta de acento, pelo Espírito que se manifestou na codificação, visa que sejamos felizes, que hajamos sem sentimento de culpa e que possamos usufruir de nossas vidas, como elas se nos apresentam, sem necessidade de afastamento dos atos da vida cotidiana, das pessoas que nos circundam, visando que tudo seja elevado com pensamento em Deus, rogando ao mesmo e aos bons espíritos a proteção e ventura dos nossos empreendimentos, visando o nosso aprimoramento pessoal e com a prática da caridade, a virtude mais excelente e com muito amor. Desculpa, eu passei do horário. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado por mais essa oportunidade, tá? Graças a Deus.